Olá pessoal, hoje nós vamos falar de métodos de fatoração e produtos notáveis. Tá? Primeira coisa a gente saber, o que significa fatorar? Bom, fatorar significa transformar em fatores, ou seja, transformar em produto. Vamos escrever aqui. Aí você me pergunta, professor, mas qual a utilidade de eu querer fatorar uma determinada expressão? Né? Então a ideia é que quando você tem a sua expressão no formato fatorado, você consegue simplificar, você consegue introduzir cancelamentos, né? Facilitar eventuais substituições numéricas de uma certa variável, num polinômio e assim por diante. Então, a gente vai passar olhando para alguns métodos de fatoração, mais ou menos do mais simples para os um pouco mais elaborados. Isso costuma aparecer bastante em questões de vestibular. Né? Vou começar pelo caso do fator comum, que é o mais simplesinho, que é sempre o primeiro que a gente deve tentar. Bom, o nome meio que já fala por si. É quando a gente tem o mesmo fator aparecendo em todas as parcelas. Então, se eu pego uma expressão como essa daqui, por exemplo, eu vejo que ambas as parcelas têm o fator A. E, portanto, sendo um fator comum, ele pode ser colocado em evidência. Colocou ele em evidência, você já tem a sua expressão no formato de um produto. Portanto, eu já posso considerar que ela se encontra fatorada. Um segundo método é o método do agrupamento. Nesse caso, você tem tipicamente uma estrutura de 4 termos. E você percebe que, diretamente, colocar alguma coisa em evidência nos 4 termos, não dá, né? Ou seja, não temos nenhum fator comum. Mas se você observar 2 a 2, nessas duas primeiras parcelas, eu tenho alguma coisa em comum. É justamente o caso anterior, fator comum A. Então, a gente pode colocar esse cara em evidência. Nas outras duas parcelas, por sua vez, eu tenho o fator B como fator comum. E na medida em que você observa que o parênteses contendo x mais y apareceu simultaneamente nas duas partes, ele passa a ser o fator comum. E, portanto, repetindo a ideia de colocar ele em evidência, agora a nossa expressão está fatorada. X mais y vezes A mais B. O próximo método de fatoração que nós vamos ver é um dos produtos notáveis, que é o chamado trinômio quadrado perfeito, que vem a ser o quadrado da soma. No caso, uma soma de dois termos, toda elevada ao quadrado. Um cuidado a ser tomado é você não distribuir simplesmente esse 2, expoente 2, para as duas parcelas simplesmente. Por quê? Porque isso aqui, sendo uma soma inteira elevada ao quadrado, então vamos imaginar que é essa soma multiplicada por ela própria. Aplicamos a distributiva. X vezes x, x quadrado, mais xy, mais yx, mais y quadrado. Agora, como essas duas parcelas do centro comutam, yx é a mesma coisa que xy. Então, a gente pode agrupar essas duas parcelas do centro e ficamos com quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Esse é o desenvolvimento do quadrado da soma. O quadrado da diferença, por sua vez, é muito parecido, como o próprio nome já diz, a diferença em relação ao de cima é o sinal de menos. Então, o encaminhamento é o mesmo. A diferença x menos y multiplicada por ela própria. Na distributiva, x quadrado menos xy menos yx e menos com menos mais y quadrado. Novamente agrupando as duas parcelas do centro, temos quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo e mais o quadrado do segundo. A diferença em relação ao de cima que vocês observam é a alternância de sinais com a presença desse sinal de menos aqui na parcela do centro. E o último método de fatoração, que é o chamado produto da soma pela diferença. Então, tem uma soma e a diferença entre os mesmos dois termos. Novamente aplicando a distributiva, x quadrado menos xy mais yx e menos y quadrado.
Como yx é a mesma coisa que xy, um deles tendo sinal trocado em relação ao outro, essas duas parcelas do centro se cancelam. E ficamos simplesmente com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, o produto da soma pela diferença é a chamada diferença de quadrados.